E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, mandem um joinha aí. Como é que tá o som? Tá alto? Tá baixo? Tá certo. Pois, meus queridos, podem mandar aí o convite para seus amigos, colegas, certo? Digam que é um canal que é importante eles conhecerem, que eles vão gostar. E divulguem, né? Para divulgar. Se vocês já têm acompanhado o canal aqui da Capelania, se tem sido bom para vocês, então compartilhem com outros. O que é bom a gente tem que compartilhar, né? Certo? Então vamos esperar só uns minutinhos mais para ver se chega mais gente. E enquanto isso, vocês vão compartilhando aí com seus colegas, amigos, certo? Com quem vocês acham que anda triste, já que a gente vai falar de felicidade, né? Certo? Bom, enquanto o pessoal vai se conectando, deixa eu falar. Eu não sei se todos que estão aqui já estiveram conosco em outro momento, mas esse canal é o canal da Capelania Universitária da UFP, Universidade Federal do Piauí. É um projeto de extensão que tem por finalidade prestar socorro, auxílio emocional, um suporte emocional para a comunidade universitária e para a comunidade como um todo, né? Para amigos, parentes, certo? Familiares dos membros da comunidade da UFP e quem mais interessar, certo? Então, a capelania é uma capelania universitária, né, cristã, ou seja, nós acreditamos e nos fundamentamos em valores, em princípios do cristianismo, certo? Sem cor denominacional, até porque é um projeto de extensão da universidade. Então não somos ligados a nenhuma denominação cristã, nenhuma igreja, nada desse tipo, certo? Nosso propósito é realmente apenas servir de suporte para quem já compartilha dos mesmos valores e para quem está precisando de auxílio, de um socorro, de uma ajuda, de um ombro amigo. Porque a maioria das vezes as pessoas não precisam exatamente um tratamento psicológico, né? Normalmente, a maioria dos casos, a gente tem visto que as pessoas só precisam de ser ouvidas, ser abraçadas mesmo, né? Então a gente se coloca como essa oportunidade, essa opção para ouvir, para emprestar o ombro para quem precisar, tá certo? Então, eu sou o professor Nelber, sou professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí, sou subcoordenador do projeto, coordenado pelo professor Fábio Rocha, e hoje nós estamos aqui com o propósito de fazer uma revisão, um apanhado, um resumão das últimas lives que nós temos feito, que tem o tema das últimas lives, o tema geral, é uma série de lives que a gente chama de Felicidade e Identidade na Perspectiva Cristã. Então, nós entendemos que felicidade e identidade são duas coisas que estão conectadas, ligadas, e qual é a perspectiva cristã a respeito da identidade humana e da felicidade humana. Certo? Então, esse é o tema geral das lives que nós temos transmitido nas últimas semanas. E hoje nós não temos convidado, o convidado sou eu mesmo, tá certo? Então, sou engenheiro, né? Não tenho formação em psicologia, nada desse tipo. A experiência mais próxima que eu tenho com isso é com aconselhamento de jovens ao longo de vários anos. Mas eu não vou falar nada muito meu, né? Vai ser um resumão daquilo que a gente já viu nas últimas lives, certo? Quero só aqui pedir novamente, né? Compartilhem com os amigos, convidem os amigos, mandem os aviãozinhos aí, certo? Para quem você acha que vai ser interessante essa live. Renan, meu amigo aqui, está dizendo que é o melhor convidado, né? Quem se convida, né? Tá certo? Não, com toda... digo assim, sem falsa modéstia, mas com certeza nós tivemos convidados muito
muito bons, né? Muito brilhantes aí. Graças a Deus tivemos muitas oportunidades boas de trazer gente boa. E a gente está aqui só para resumir o que eles já falaram, tá certo? E conectar com o nosso objetivo principal com essa série de lives. Então, só recapitulando as últimas lives, né? Foram a Ética das Virtudes, foi sobre a obra de MacIntyre, filósofo, né? E nosso convidado foi Pablo Camarso, também, que atua também na área da filosofia, do direito. Depois nós tivemos uma live sobre felicidade e propósito na obra de Viktor Emil Frankl, que era psiquiatra. Nossa convidada para falar a respeito foi a Larissa Lima, que é estudante de psicologia, mas tem se especializado na obra de Frankl, de Viktor Emil Frankl. E depois dessas duas lives, nós tivemos uma live sobre as raízes da ansiedade, que foi com Denis Almeida, que é psicólogo, pastor também, e foi a última live que nós tivemos, tá certo? Hoje, a gente então vai fazer um apanhado geral do que foi falado nessas lives e vamos tentar conectá-las. E eu queria incentivá-los também a participarem, certo? Eu não sei se está aparecendo para vocês aí essa aba de perguntas, né? Se tiver, vocês podem colocar perguntas lá, ok? Para a gente tentar responder aqui na medida do possível. Se não, vocês podem colocar no chat mesmo, aí no espaço para mensagens. E a gente vai tentando acompanhar aqui na medida do possível, tá ok? Então, gente, falando sobre a ética das virtudes de MacIntyre, que Pablo foi quem falou a respeito, por que nós escolhemos essa primeira temática? Porque nós entendemos o seguinte, que a gente falando sobre identidade e sobre felicidade, a impressão que nós temos a respeito da modernidade, né, o homem pós-moderno, isso aí também daria um outro excelente assunto para a gente tratar, para a gente conversar. Mas o homem pós-moderno, ele é muito, mesmo que sem perceber, muito apegado ao relativismo, né? Ou seja, para o homem pós-moderno, aquilo que é de absoluto não é tão importante assim. Aquilo que para mim é verdade vai ser amoldado conforme minhas necessidades. E isso incluindo as virtudes, né? E isso nós compreendemos que tem tudo a ver com felicidade. Então a gente chamou o Pablo aqui, ele falou a respeito dessa ética das virtudes, e a pergunta que nós fizemos foi: é possível existir ética sem que hajam virtudes? Então, o resumão disso foi que a ética absoluta, para que a gente tenha uma ética absoluta, ou seja, para que o homem ele tenha um comportamento ético, de fato, uma ética absoluta, ou seja, que não muda de acordo com os propósitos, de acordo com a cultura, de acordo com a ocasião até, né? Para que haja uma ética absoluta, é necessário que hajam também as virtudes. E essas virtudes precisam ser virtudes absolutas. Então, o Pablo ele colocou que, né, ele falou sobre os sistemas de ética do passado, né, desde o Antigo Oriente até os dias de hoje. E ele foi explicando que como antigamente, até ainda período medieval, a ética ela era mais sólida, era algo absoluto, de fato, era algo considerado absoluto, e que com o tempo, como isso foi mudando, e com o advento do pensamento relativista, a ética também foi relativizada, e isso mesmo sem sentir, sem perceber, vale até os nossos dias. E a gente até mencionou que hoje, o homem de hoje, o homem pós-moderno, ele tem interesse nas virtudes. Por exemplo, quando a gente ouve uma história muito bonita de alguém que se sacrificou por uma sociedade, de alguém que se sacrificou por uma causa nobre, alguém se sacrificou pelo próximo, pelo outro, a gente acha isso bonito. Vira até tema de filme de Hollywood, né? Tudo. Então, mesmo nós, nossa pós-modernidade, nós valorizamos a virtude. Mas, de modo geral, embora valorizemos, embora achemos algo belo, mas o quanto ela faz parte da vida da gente no dia a dia
Isso é o que diria o quanto ela realmente é importante para nós, né? Então, de modo geral, como nós somos seres sociáveis, então, de modo geral, a sociedade ela abraçou muito a relatividade, o relativismo moral, e com isso também as virtudes perderam um pouco o significado, perderam um pouco a importância. E isso, de alguma forma ou de outra, salpica em todos nós, no nosso modo de vida, e inclusive até na própria educação mesmo. Eu sou fã da ideia da educação clássica, né? E costumo dizer que a principal diferença da educação clássica para a moderna é que a educação clássica ela é voltada para os princípios e valores, voltada para a virtude, né? O propósito da educação clássica é tornar o homem virtuoso e não um homem com muito conhecimento. O conhecimento em si ele não tem nenhum valor sem a virtude, né? Então, o Pablo ele trouxe essa visão de que a ética, segundo MacIntyre, a obra de MacIntyre, só era possível se resgatássemos a virtude, a ideia da virtude, o valor da virtude, né? Então as virtudes elas devem ser também absolutas para poder nos dar uma base ética absoluta. E aí os valores, os princípios, né? A visão cristã de virtude, ela reforça a identidade humana, ou seja, a identidade humana está relacionada com a ideia da virtude, porque, por exemplo, a minha identidade tem tudo a ver com o que eu penso a respeito de quem sou eu, qual é o meu papel, qual é o meu propósito na vida, qual é o meu papel na sociedade, isso tudo tem relação com a minha identidade. Se para mim a virtude é algo importante, então para mim eu vou entender que meu propósito na vida é cultivar virtudes, é valorizar as virtudes e fazê-las visíveis na minha vida, né? E que essas virtudes alcancem também a sociedade e o próximo. Então, a ideia de virtude, ela reforça a nossa própria responsabilidade com o próximo e a sociedade. Se eu não valorizo a ideia de virtude, então, para mim, a ética também não vai ser uma coisa assim tão importante. Então, a minha vida vai girar em torno de mim mesmo, e não em torno do meu próximo, e não em torno da sociedade. Então, a minha vida ela vai girar em torno dos meus próprios propósitos, ou dos meus próprios objetivos pessoais, dos meus próprios sonhos, né? Então, o professor Fábio entrou aí. Se o professor Fábio quiser até pedir participação aí para colaborar também, bem-vindo, viu? Certo? Então, a virtude, ela é o fundamento para a ética, certo? E é o fundamento, a gente vai ver também, a gente vai falar, vai conectar com as outras temáticas, é o fundamento para o nosso modo de vida, para o nosso modo de viver. Então, em resumo, a palestra do Pablo, né, a Ética das Virtudes em MacIntyre, tratava disso aí, certo? A virtude como fundamento para a ética e fundamento para... Aí eu vou já começar a conectar para a nossa própria identidade, nossa própria compreensão do meu papel na sociedade. Ok? Depois foi a palestra da Larissa, e a palestra da Larissa foi Felicidade e Propósito na obra de Viktor Emil Frankl. Então, Viktor Emil Frankl foi um psiquiatra, médico psiquiatra, que foi fundador da logoterapia, né? A logoterapia que o foco da logoterapia, o norte da logoterapia é justamente a ideia de propósito. O Fábio até colocou aqui, propósito é cultivar virtudes. Propósito é cultivar virtudes, né? Então, isso aí é uma parte da fala do próprio MacIntyre, né? MacIntyre coloca isso, né? Que o propósito, a ética, conforme MacIntyre, é fundamentada nessa ideia de cultivar virtudes para tornar-se um homem melhor. E o Frank, o Fábio está colocando aqui, né, da logoterapia, e o Frank ele fala também, ele vai complementar, olha só como as coisas se encaixam. MacIntyre fala que as virtudes são necessárias para a ética e para todo o nosso modo de vida. E Frankl vai falar que
significado e propósito da vida, aquilo que dá significado e propósito para a vida é o que pode nos fazer feliz. Certo? Aquilo que pode nos fazer feliz é aquilo que dá significado e propósito à vida, aquilo que confere significado e propósito para a vida. Só que a Larissa, ela mencionou também que o Viktor Emil Frankl, ele não coloca que qualquer propósito, qualquer objetivo de vida é capaz de dar significado e propósito para a vida, né? É capaz de trazer felicidade para a vida. Que, na verdade, o Frankl, ele explica que para que haja felicidade, precisa existir significado. E para que haja significado, precisa existir um propósito, mas esse propósito precisa ir para além dos meus próprios interesses pessoais. Ou seja, em outras palavras, é impossível ser feliz, é impossível encontrar felicidade buscando a sua própria felicidade. Certo? Em resumo, bem resumido, é isso. O Frank vai explicar que só é possível você ser feliz buscando propósito e significado na felicidade dos outros, na felicidade do seu próximo, na felicidade das pessoas à sua volta, conhecidos e desconhecidos. E aí a Larissa explica também que o Frankl, ele viveu assim, ele era judeu, né, viveu na Alemanha no período do nazismo, e ele passou por vários campos de concentração, inclusive por Auschwitz. E ele perdeu toda a família, ele perdeu todos os bens, ele perdeu tudo que ele tinha. E depois de tudo isso, ele vai e escreve, faz a tese de doutorado dele, e o doutorado dele é em cima dessa ideia de significado, propósito e felicidade. E aí ele funda um ramo da psicologia que é chamado de logoterapia, que foi sobre o que a Larissa Lima nos explicou nessa live, que fala sobre felicidade e propósito. Aqui eu estou falando um pouquinho por cima de cada live, com um propósito de incentivá-los a irem lá no nosso canal do YouTube e assistirem essas lives, tá certo? Aqui eu vou falar muito por cima, eu também não sou especialista em nenhum desses assuntos, né? Estou fazendo um resumo e querendo incentivá-los a irem lá e assistir no nosso canal no YouTube. Essas lives estão salvas, então vocês podem assistir lá os especialistas falando a respeito. E aqui eu estou tentando conectar essas ideias. Então, Frankl, ele vai falar sobre isso aí. Só é possível você encontrar felicidade buscando a felicidade do outro. Eu agora vou fazer um adendo meu, né? Falando de minhas impressões, né, a esse respeito. Existe uma diferença entre aquela sensação de felicidade, que eu vou chamar de hedonista, ou seja, quando você busca, quando você procura o seu próprio bem, quando você procura cultivar a sua própria felicidade, quando você procura encontrar a sua própria felicidade naquilo que lhe faz bem, você costuma ter algum tipo de prazer, algum tipo de felicidade que eu estou chamando aqui de hedonista, porque é concentrada no seu próprio bem, concentrada em você, voltado para você, focado em você. E ela pode até ser mais intensa, mas ela é menos sustentável e eu diria talvez um pouco ilusória. E eu vejo isso na vida prática, na experiência prática, né? As pessoas que a gente vê viverem só para si, a gente tem essa impressão, né? Que em algum momento elas acabam sendo muito mais, tem uma tendência a serem muito mais frágeis também ao sofrimento, às dificuldades da vida. Enquanto que as pessoas que você vê que vivem para o próximo, que vivem em função do próximo, que se dedicam para o próximo, ou eu vou dizer assim, a causas nobres, pode nem ser um próximo uma pessoa, mas causas nobres, não sei. A gente tem, a impressão que eu tenho da experiência de vida é que essas pessoas são, parece que quase inabaláveis, não vou dizer inabaláveis porque são humanas, mas quase inabaláveis no sentido de que passa o tempo e elas permanecem naquele propósito, mesmo as coisas não dando certo, mesmo as coisas não funcionando, muitas vezes, mas elas permanecem naquele propósito e têm um objetivo muito claro de vida. Parece que adquirem mais resiliência do que quem vive só para si, para seu próprio propósito, buscando sua própria felicidade. Então, isso tem um fundamento acadêmico, tem um fundamento dentro da psicologia através da logoterapia. E a Larissa, ela falou uma coisa muito interessante, que ela se apaixonou pela logoterapia porque ela via que aquilo funcionava, inclusive para a própria vida dela.
Enquanto que, quando ela via muitas teorias da psicologia moderna, a logoterapia também é moderna, mas ela comparava com muitas outras correntes da psicologia que ensinavam o contrário, que você não poderia, que você tinha que lutar pelo seu próprio bem, que você deveria lutar pela sua própria felicidade, né? E muitas correntes colocam assim, tipo, você não pode se limitar demais, você não pode se podar demais. Então, colocaria meio que a sua felicidade como objetivo, né, final da sua busca, né? Sua felicidade própria. A logoterapia coloca diferente. Olha aí, tem um comentário do Fábio. Experiência de Frankl nos campos de concentração, seus relatos de estudo sobre os sobreviventes, a questão da identidade humana, muito link com a felicidade e o viver pelo outro, em confronto ao hedonismo. O hedonismo, só para reforçar, é aquela corrente de pensamento de que o nosso propósito de vida é nosso próprio bem, é correr atrás do nosso próprio bem e daquilo que nos dá prazer, certo? Então, esse seria isso que daria significado à vida. Então, digamos assim, o hedonismo seria um amor próprio muito exagerado, talvez. Então é justamente isso. A logoterapia, ela coloca de uma forma diferente, né? Ela inverte totalmente isso. E ela vai dizer, o Frankl, né, vai dizer que, novamente, é impossível você encontrar felicidade buscando sua própria felicidade. E você só vai encontrar felicidade buscando a felicidade dos outros. E isso é autenticado não só por uma teoria acadêmica, que é a logoterapia, mas pelo testemunho de vida da própria pessoa que elaborou essa teoria, que foi o Viktor Emil Frankl. Quem passou pelos sofrimentos que Frankl passou? Entendeu? Frankl perdeu foi tudo, né? Ele tinha pais, irmãos, esposa, acho que não tinha filho ainda. Ele perdeu todos eles foram mortos nos campos de concentração. Histórias muito tristes, né? Tantas dessas histórias, né? Quando a gente ouve falar do Holocausto. Mas ele testifica, acho que é no livro dele Em Busca de Sentido, que a Larissa comentou, um livro que eu até comecei a ler, nunca terminei. Mas ele coloca justamente que as pessoas que conseguiam sobreviver melhor, que conseguiriam passar mais tempo vivas, conseguiam até sobreviver aos horrores do Holocausto, eram pessoas que se preocupavam mais com os outros, se preocupavam em socorrer os outros, em ajudar os outros dentro dos próprios campos de concentração. E ele foi uma das pessoas. Ele sobreviveu a tudo isso, né? E depois de tudo isso, depois que ele soube que tinha perdido família, depois que ele soube que ele tinha perdido tudo, ele ainda assim persistiu levando isso à frente e desenvolveu toda essa teoria. Ele já era psiquiatra, desenvolveu toda essa teoria da logoterapia, reafirmando isso, né? O Fábio coloca aqui, salvo engano, a esposa de Frankl estava grávida quando sim, verdade, quando foram para o campo de concentração. Eu lembrei até também de um detalhe, ela estava grávida e forçaram ela a abortar. E depois ainda a levaram para os campos de concentração. E lá ela morreu também. Então, assim, é uma tragédia. Mas, se nós pensarmos, a tragédia ela pode fazer de nós piores ou melhores. Dificilmente você vai passar por não vou dizer só necessariamente uma tragédia, mas qualquer mal. Todo mal que se abate sobre a nossa vida pode nos fazer uma pessoa melhor ou pior. Dificilmente você vai ser a mesma. E eu costumo até dizer também que todo mal ele é uma oportunidade também para um bem maior. Todo mal que acontece, né? Mesmo as tragédias, né? São também oportunidade para um bem maior. Se não acontecesse o mal, nós não conheceríamos muitas das coisas mais belas que existem no ser humano, na humanidade, né? Compaixão, misericórdia. Como nós conheceríamos compaixão e misericórdia se não víssemos o sofrimento, né? Também. Bom, mas todas essas coisas estão ligadas também a essa obra de Viktor Frankl, né? Que a Larissa aqui colocou. E aí, olha só, outra coisa importante, né? Que isso, quando você coloca o foco, e isso já foi também de uma outra live,
aqui, se não me engano, da Késia e Nando, que foi uma das nossas primeiras lives, que eles falaram sobre isso aí também, que quando você tira o foco do seu problema e coloca o foco da sua preocupação no problema dos outros, isso serve como terapia para você também. Ou seja, olha só, quando você para de olhar para si mesmo, para de olhar muito para suas próprias necessidades e começa a olhar para as necessidades dos outros, isso serve como tem um poder curador para o seu próprio coração, para suas emoções. Né? E isso, a experiência também, acredito que todos, né, têm tido experiências desse tipo também, né? E eu quero muito incentivá-los nesses tempos de dificuldade, de muita ansiedade no coração, você pensar sobre isso. Começar a pensar um pouco menos em si, um pouco menos nos seus problemas, um pouco menos nas suas dificuldades e começar a pensar um pouco mais nos outros. Hoje mesmo eu estava falando com alguém que tem duas coisas que me ajudam a lidar com a ansiedade. Uma delas é a oração. Né? Eu não sei, acredito que aqui a maioria acredita em oração, né? Na importância da prática da oração. Eu quero dizer que a prática da oração, ter tempo com Deus, de reflexão também, isso me ajuda muito a lidar com a ansiedade. Mas além disso, tem outra coisa, que é justamente a prática do amor ao próximo. Me importar mais, me preocupar mais, me dedicar mais às pessoas do que a mim mesmo. Quando me dedico mais aos outros, eu percebo que minhas ansiedades elas diminuem significativamente. Então, quero lhes recomendar essas duas coisas também, né? Experimente passar tempo com Deus, experimente, não sei a forma como se ora, mas também não importa tanto. Mas passe tempo com Deus e passe tempo também com o próximo, se dedicando ao próximo. Pense mais sobre como pode ajudar os outros. Eu lhe garanto que isso aí vai mudar radicalmente sua própria vida e o modo como você mesmo lida com seus problemas e ansiedade, preocupações, tá certo? E aí, já falando, aproveitando isso tem a ver com a obra de Frankl também, que diz que a gente só encontra felicidade buscando o bem, a felicidade do outro. Né? E isso também tem tudo a ver com a live seguinte, que foi a do Denis. O Denis, que é psicólogo e é pastor também, ele trabalha com aconselhamento, trabalha com clínica, né? Clinicando, e trabalha também com aconselhamento pastoral. E ele menciona algo semelhante também, né? Ele diz que a ansiedade é algo natural. A ansiedade, ela inclusive é importante, ela é necessária dentro de determinados parâmetros, ela é necessária, ela é importante porque ela é um mecanismo de sobrevivência. Se você não tem ansiedade nenhuma quando uma situação de risco se apresenta, você é incapaz de reagir ao risco. Então, a ansiedade, ela é importante, ela é uma ferramenta de proteção que a nossa biologia traz, né, conosco. Mas ela deixa de ser boa quando ela passa de determinados limites, quando ela se acumula em preocupações que fogem do seu controle. Ou seja, começam a afetar o seu dia a dia, começam a afetar seu cotidiano. As coisas que você naturalmente fazia, que você não consegue mais fazer por causa das preocupações. Isso é sinal de que a ansiedade passou dos limites. Né? Fábio fala aqui semelhante ao choque de adrenalina. Né? A adrenalina, olha só, você toma aquele susto numa situação de risco, de perigo. Aquele susto, aquele choque de adrenalina é que vai ser responsável para te fazer tomar uma atitude para resistir à situação de risco, para sobreviver à situação de risco. Se não existisse esse choque de adrenalina, você seria incapaz. Então, é algo semelhante, né? Vai na mesma linha. O Denis explicou isso, falou a respeito disso também. E, olha só, então, o principal motivo da preocupação é a ansiedade excessiva, né? Então, o que é ruim é a preocupação excessiva. E aí, olha só, qual seria a raiz de tudo, né? De toda essa ansiedade, a raiz dessa preocupação excessiva?
na conversa, a gente estava chegando a essa conclusão de que está relacionado com insegurança. Então, insegurança quanto ao quê, né? Insegurança quanto a si mesmo. Então, por exemplo, você não tem certeza, né, se você é aceito, você não tem certeza se você, vamos dizer, se você tem um lugar, né, seguro na sociedade, ou né, seja qual, em que dimensão for, né? Mas, então, estaria relacionado com preocupação, com insegurança quanto a si mesmo. Isso tem relação com identidade. Olha como as coisas vão se ligando, né? Isso tem relação com identidade, né? Identidade. Então, insegurança contra a sua própria identidade, né? Insegurança quanto a Deus, ou seja, né, se realmente Deus é bom, se realmente Deus está comigo, se realmente Deus se importa comigo, se realmente Deus me ama o bastante, né? Então, segurança quanto a Deus, insegurança quanto ao próximo, ou seja, nas suas relações com o seu próximo. Por exemplo, a causa dos conflitos tem relação com a ansiedade também, né? E essa ansiedade com essa insegurança com relação ao seu próximo, sejam conhecidos ou desconhecidos, né? E insegurança quanto ao tempo também, quanto ao presente, até o passado e o futuro, né? Então, o que é que vai acontecer comigo, né? Como é que isso aqui vai se desenrolar? Como é que essa situação vai se desenrolar? Não sei, fica, né? Aquela preocupação excessiva, ansiedade, né? E eu digo assim, até quanto ao passado, porque às vezes a gente costuma dizer assim, o passado persegue, né? Esse passado mal resolvido, digamos assim, também desperta muito problema com a ansiedade, né? E até com sua relação com o presente e o futuro, né? Então, a insegurança com relação ao passado, presente e futuro também tem relação com essa nossa ansiedade. E isso vai implicar o quê? Em uma identidade, porque a nossa identidade está relacionada com nossa relação conosco, nossa relação com o mundo, com a sociedade que nos cerca e nossa relação com Deus também, na perspectiva cristã, né? Então, isso significa, se eu sou inseguro com relação a todas essas coisas, se eu sou inseguro com relação a mim mesmo, se eu sou inseguro com relação ao próximo, com relação a Deus, com relação até ao tempo, né? Então, isso vai me levar a ser uma pessoa com identidade fragmentada. E aí, já saindo um pouquinho do que o Denis falou, mas algo de um autor que eu gosto muito também, que eu vou recomendar para vocês, né? Francis Schaeffer, ele fala sobre essa ideia da identidade fragmentada do homem pós-moderno. Ele diz que o homem pós-moderno ele alcançou um nível de fragmentação da sua identidade muito maior do que nos tempos passados. E isso converge para aquilo que vem sendo tratado, né, lá em MacIntyre, aqui também com Frankl, a palestra do Denis também, né? Na sociedade de hoje, o homem ele parece sentir-se muito mais inseguro quanto a si mesmo e por isso também ele parece que vive muito mais correndo atrás da sua própria felicidade. É fato que as pessoas estão mais individualistas, né? Isso aí, o Zygmunt Bauman, também outro autor que eu recomendo muito, ele fala sobre a modernidade líquida, ele trata muito disso também. Ele fala que a modernidade é líquida, ele vai destrinchar em outro livro também, o amor é líquido, as relações são líquidas. Então, nada, se é tudo líquido, nada dá para segurar nas mãos, tudo se esvai. E isso, eu vou completar, a felicidade também é líquida. Então, tudo isso é consequência de um ser humano com uma identidade fragmentada, uma identidade que está em frangalhos, né? E aí, já fazendo um link para a próxima live, que é na próxima quinta-feira, vai ser com o pastor Lucas Evangelista. Ele é especialista em educação cristã, a gente vai divulgar, vai falar melhor, mas ele é diretor também de uma escola de educação clássica e ele tem estudado esse tema também da identidade humana,
numa perspectiva bíblica, né? O que a Bíblia fala sobre a própria identidade humana. Tipo eu o que, Renan? Renan está falando aqui, tipo eu. Então, o Lucas aí vai nos falar sobre a identidade humana na perspectiva bíblica. O que a Bíblia ensina sobre quem eu sou e qual o propósito para a minha vida, né? Isso o Lucas vai falar na próxima semana, na próxima quinta-feira, certo? Próxima quinta-feira às 22 horas, então não perca. Eu já estou dando uma introdução à próxima live, a próxima quinta-feira, que ele vai falar justamente sobre isso. Se a gente está terminando aqui, Raízes da Ansiedade, a gente falou de Ética das Virtudes, Felicidade e Propósito, Raízes da Ansiedade, e a próxima live, na próxima semana, vai ser sobre a identidade humana. Ou seja, tudo vai culminar, no final das contas, para essa ideia da identidade humana. Então, a identidade humana, o Lucas vai falar muito melhor disso do que eu, mas vai encontrar justamente seu fundamento no quê? Nas relações consigo mesmo, as relações com o próximo, as relações com Deus e as relações com o mundo. Tá certo? Então, nas relações consigo mesmo, olha só, se você, essa perspectiva, essa ideia de buscar felicidade na felicidade do próximo, de buscar significado e propósito para a sua vida no serviço ao outro, isso vai lhe restaurar essa identidade fragmentada. E porque, olha só, na relação consigo mesmo, por conta das virtudes, né, do cultivo das virtudes, compreendendo que as virtudes são fundamento para a sua vida, você vai aprender sobre resiliência e esperança. Então, a relação consigo mesmo é afetada diretamente pela ideia das virtudes. A relação consigo mesmo é resolvida pelo cultivo das virtudes. A relação com o próximo, assim. E olha só, ainda a relação consigo mesmo, pronto, o Fábio está falando aqui, eu diria restaurar a fragmentação, né? Ou seja, a identidade humana estava fragmentada e vai ser restaurada através desse modo de vida, desses princípios, desses valores, que é o que a gente tem incentivado, né, a todos buscarem, né, através dessas lives. Então, a identidade, na relação consigo mesmo, vai ganhar que é resiliência, esperança, que são virtudes cardeais. Se você for ler sobre as virtudes cardeais, né, alguns dos pais da igreja falaram a respeito, vocês vão encontrar lá resiliência, esperança, entre outras, né? Isso vai resolver muita coisa a respeito do seu próprio conflito pessoal. E a ideia de vocação, que é uma ideia muito cristã, né? A ideia de vocação. Se eu acredito que existe Deus e se eu acredito que existe um propósito para a minha vida, então eu acredito também que existe vocação. Então, qual é a minha vocação? Para que Deus me chama? Deus me chama para ser alguém, para fazer algo, né? Não é só fazer, para você ser algo durante a sua vida, né? Então, e aí a nossa última live, nós vamos ter a próxima, que é sobre identidade, e vamos ter a outra, que é a última. A última live dentro da série vai ser justamente sobre vocação. Certo? Sobre vocação. Então, a próxima sobre identidade, a outra sobre vocação. Paulo fala aqui que as virtudes servem como cola para a restauração. Muito bem. Então, são as virtudes que vão dar a liga, né? Para que aconteça essa restauração da própria identidade humana. E essas virtudes a gente encontra onde? Aí eu vou falar o resumo de toda a mensagem da Bíblia. Toda a mensagem da Bíblia. Jesus mesmo resumiu. Certo? Não foi só Jesus. Antes de Jesus, rabino chamado Hillel já tinha dito isso, né? E Jesus ele autenticou, né? Ele disse que todos os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, todas as escrituras se resumiam em 2 mandamentos únicos, que eram amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, acima de tudo, acima de mim mesmo, acima dos meus benefícios, acima das minhas perspectivas pessoais, e amar ao próximo como a mim mesmo. Então todas as virtudes, elas vão estar dentro, vão ser aprendidas, vão ser desenvolvidas, vão ser aprimoradas, vão ser cultivadas no amor a Deus, buscando amar a Deus, buscando amar ao próximo. Isso naturalmente vai fazer
com que você se torne uma pessoa virtuosa. Fábio ainda fala aqui, se eu sei quem sou, tenho certeza de minha identidade, então entendo para que sou chamado, justamente, né? Então, se a sua identidade, a vocação, essa ideia de vocação também faz parte da sua identidade. Se você não tem ideia de vocação, se você não tem uma propriedade, digamos, de vocação, sua identidade já fica fragilizada. E aí tem tudo a ver com a live sobre Viktor Frankl, né? Propósito, significado para a vida, né? E não precisa ser algo mirabolante. Coisas muito simples, muito pequenas, então podem cingir nossa vida de muito significado. Então olha só, a relação consigo mesmo é restaurada através das virtudes, né? Resiliência, esperança, vocação, entre outras. E a relação com o próximo, do mesmo modo, né? Serviço, valores, ética, né? A ética de que foi falado lá na primeira live. Olha só como tudo se conecta. Então, a sua relação com o próximo, com o mundo, né? Com a sociedade, vai ser pautada com um valor muito forte dentro da visão cristã, que é o serviço. Ou seja, você está tirando o centro das atenções, das preocupações de si mesmo, ou seja, deixando de lado uma plataforma hedonista de busca pelo seu próprio prazer, busca pelo seu próprio propósito, pela sua própria felicidade, para buscar a felicidade do outro. Então, essa ideia do serviço, essa ideia da renúncia, né? Da renúncia própria, do autossacrifício pelo outro, é uma ideia muito forte do cristão, uma ideia muito forte da visão cristã, da perspectiva cristã, eu vou dizer assim. E aí, esse valor, essa virtude, né? Esse valor vai lhe conduzir ao desenvolvimento de uma série de virtudes, longanimidade, benignidade, né? Que lá na Bíblia são chamados de frutos do Espírito, né? Fruto do Espírito. Então, isso tudo vai lhe levar a ter também mais propósito, mais significado para a sua vida. E relação com Deus também. A relação com Deus também é restaurada dentro dessa perspectiva, dentro dessa cosmovisão, vou dizer dessa forma, porque em Deus você vai ter referência, ou seja, você não vai conseguir exercer uma vida, uma postura ética, sem você ter uma referência forte de ética. A gente costuma pensar nos nossos pais, né, como uma grande referência. Mas às vezes, mesmo a referência dos nossos pais tem suas falhas também, né? Não são perfeitos, claro. Uma referência maior, que seria a figura da pessoa de Deus, é uma referência necessária para uma ética mais forte, mais firme, mais inabalável. E então essa relação com Deus, de confiança, que tipo de confiança? Não é confiança de que vai tudo acabar bem. Não é confiança de que Deus está me protegendo, embora a gente acredite nisso também. Mas não é esse tipo de confiança. A confiança aí eu vou usar as palavras lá de Abacuque, eu gosto muito de citar, o profeta Abacuque. Ele fala, né, chamado a oração de Abacuque, o cântico de Abacuque. Ele fala uma coisa muito linda, mais ou menos assim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira, que o fruto da oliveira minta, que nos currais não hajam vacas, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Aí ele diz assim, em outras palavras, para um homem do campo, um homem daquela época, ele está querendo dizer assim, ainda que dê tudo errado, ainda que vá tudo pelo ralo, como diz o Bauman, né, líquido, ele diz assim, ainda que dê tudo errado, minhas perspectivas sejam todas frustradas, todavia eu vou confiar nele, ele falando a respeito de Deus. Que é mais ou menos o que aconteceu com Viktor Frankl também nos campos de concentração nazista, né? Perdeu tudo, mas não perdeu o propósito nem significado para a vida. Isso é muito forte, né? Mas então, a relação com Deus é essa ideia de confiança, de tê-lo como referência, um referencial inabalável, que não muda. Eu não acredito que Deus mude. Eu mudo, mas Deus não muda. Não acredito que o amor de Deus mude por mim. Eu mudo, mas o amor dele não.
O meu amor por ele muda, mas o amor dele por mim não. Então, olha só. E em Deus a gente encontra também a coroação do significado e propósito. O significado e propósito para a minha vida vai ser servir ao mundo, servir ao próximo, mas por um motivo. Porque Deus fez isso também em Cristo, através da pessoa de Cristo. Isso é uma perspectiva cristã, né? E ele me colocou no mundo para isso. E eu quero também agradá-lo, né? Então, eu quero viver também segundo o propósito dele, que eu sei que é a única coisa que vai me fazer feliz. Então, eu volto a repetir o ensinamento, coração do ensinamento de Jesus ali, amarra a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Fábio está dizendo aqui que tudo é interconectado, né? Todas essas temáticas das lives estão interconectadas com o propósito da gente chegar nessa ideia que a gente está falando, né? Então é isso. A identidade é completamente restaurada com base nessa perspectiva cristã da vida, né? E aí, então, vou reforçando e já finalizando aqui. Então, na próxima live, vai ser Lucas Evangelista, Pastor Lucas, ele vai falar a respeito da ideia da identidade humana dentro de uma perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala sobre a identidade humana, certo? E a última live vai ser sobre vocação. E aí a gente vai convidar um professor, na verdade já o convidamos, já está quase certo. Então não vou adiantar o nome porque não está 100% certo, mas está praticamente certo. Mas uma pessoa de longa vida acadêmica, já idoso, e que assim entende, compreende a vida dele como sendo uma vocação, né? A vida acadêmica como uma vocação. Ele compreende, ele tem essa visão de que a vida acadêmica para ele não é só trabalho, é uma vocação. E aí eu pedi para ele falar um pouquinho a respeito disso para a gente na última live, que vai ser o encerramento dessa série, que é a série Identidade e Felicidade na Perspectiva Cristã, certo? Queria perguntar se vocês têm alguma coisa, alguma colocação a fazer, alguma dúvida, alguma contestação. Você é livre para falar. E muito bem-vindo mesmo. Certo? Então, quero lhes convidar. Vocês têm alguma coisa a colocar, alguma pergunta a fazer? Certo? Vai nos dar muita alegria se vocês participarem aqui com a gente. Tá certo? Enquanto alguém que queira participar vai escrevendo aí, né, para dar um tempinho para vocês escreverem, eu vou aproveitar e falar para vocês sobre duas coisas. A primeira delas, nosso programa de escuta voluntária. Nosso projeto, foi falado no início, mas talvez não estavam todos presentes, é um projeto de extensão, o projeto de capelania universitária, e o principal propósito dele é nos colocarmos à disposição da comunidade universitária e da comunidade como um todo, familiares, amigos e a comunidade em geral, para emprestarmos aí um ombro amigo, emprestarmos ouvido, para, se você precisar desabafar sobre alguma coisa ou até pedir conselhos. Nós não somos melhores, mas temos um grupo, uma equipe formada de professores, estudantes também, que já são treinados nessa questão do aconselhamento cristão, com princípios e valores cristãos, mas sem fins proselitistas, sem bandeira proselitista, visto que é um projeto de extensão da universidade. Então, nós somos balizados por princípios e valores cristãos, mas só isso, sem levantar a bandeira denominacional ou qualquer coisa do gênero, né? É não proselitista. Então, nós temos essa campanha de escuta voluntária. Então, se vocês precisam conversar sobre alguma coisa ou conhecem alguém que precisa, alguém que está passando por alguma situação difícil, vocês podem nos recomendar. Seria muito bom que as pessoas pudessem ter pessoas próximas para ajudá-las, né? E se tiver, ótimo. Mas se não, nós queremos nos colocar à disposição para auxiliá-los nisso. E, claro, também não queremos substituir um tratamento psicológico se for necessário, se for o caso. Mas muitas vezes, talvez a maioria das vezes, algum problema de ordem emocional ele se resolve prematuramente
com desabafo, com a escuta mesmo, né? Através da escuta voluntária. Isso tanto é apoiado pela psicologia, como é também um princípio bíblico, um princípio que a própria Bíblia nos dá, nos ensina, que nós devemos nos confessar uns com os outros e orar uns pelos outros para sararmos. Certo? E aí eu falei que eram duas coisas. Essa é a primeira. A segunda é sobre o nosso canal no YouTube. No YouTube nós temos um canal onde nós temos já as lives passadas, todas, ali, certo? E queríamos te incentivar a ir lá, a curtir, se inscrever e também compartilhar, certo? Nós precisamos difundir mais essa iniciativa. Se está sendo importante para você, se você tem acompanhado e está sendo bom para você, então compartilhe com os outros também. Como o professor Fábio já vi falar uma vez aqui, né? Coisa boa a gente compartilha, a gente tem que compartilhar com os outros, né? Tá certo? Então, me parece que ninguém mandou nenhuma pergunta. Acho que estamos satisfeitos então, né? Então, quero deixar nosso abraço, nosso agradecimento por vocês que permaneceram até agora conosco. E compartilhem também, compartilhem essa live, compartilhem o canal lá do YouTube, compartilhem nosso perfil da Capelania, da UFP, e vai estar nos ajudando muito e ajudando com certeza muita gente, tá certo? Algumas pessoas já têm nos procurado, já temos conversado e acredito que têm sido auxiliadas, temos tido um bom retorno delas. Até entre alunos meus também, eu fico muito feliz por isso. É um privilégio mesmo poder servir meus alunos. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima semana, às 22 horas, a identidade humana na perspectiva bíblica, certo? Então, um grande abraço. Tchau, tchau.